Como convidado da noite, nós temos o senhor Egilson, que é lá da Associação Espírita Leopoldo Machado, da AELMA. Senhor Egilson, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa. Ele vem nos abrilhantar em mais uma noite com sua presença, e que a espiritualidade possa guiar e intuir neste momento, que o senhor possa fazer bom uso da palavra. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite, todo mundo. Boa noite. É uma alegria grande, de fato, estar aqui de novo. É um prazer muito grande, uma alegria maior. Só não sei se senhor Egilson, se esse negócio está muito sério. E o senhor, eu também não sei não, se está de acordo. Mas, não é? Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz. E espero voltar mais vezes sem o título de senhor, não é? Não precisa. Mas, enfim, é muito bom, muito feliz de estar aqui. E me tocava a leitura inicial que a gente ouviu aqui, quando falava da satisfação. Falava da satisfação e me fez lembrar de uma citação de Joana de Ângeles, que afirma para nós o seguinte: a nossa vida é repleta de tudo aquilo de que necessitamos para sermos felizes. Ponto final. A nossa vida é repleta de tudo aquilo de que necessitamos para sermos felizes. Essa é uma citação de Joana de Ângeles, é uma citação sábia, é uma verdade, porque Deus cuida de todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo cuida de todos nós com um carinho muito grande. E a leitura feita aqui inicialmente deixa isso claro para nós. Que a única insatisfação que devemos ter de fato é com a nossa recusa e às vezes a nossa preguiça em aprender, em trilharmos o caminho que devemos trilhar realmente, no sentido de evoluirmos. Essa é a insatisfação que a gente deve ter. Nada mais. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um ponto que eu acho muito, muito importante. Quando eu era adolescente, criança e adolescente no século passado, não é? Então, eu me lembro muito bem que na igreja eu ficava deslumbrado com aquela imagem do Jesus crucificado. E o Jesus crucificado, quanto mais detalhes de sofrimento, mais me impressionava. A coroa de espinhos, a imagem, a estátua, com os detalhes realistas de sangramento, de sofrimento e tal e tal. Aquilo me impressionava. Só que hoje nós sabemos que aquele momento da crucificação, da morte física, daquela encarnação nesse planeta do Senhor Jesus Cristo, foi um momento sublime, um momento importante, de fato. Mas hoje eu não vejo Jesus Cristo crucificado. Eu não vejo Jesus Cristo sofrendo. Eu não imagino um Jesus com um semblante sangrando, de sofrimento intenso e de dor intensa. Esse não é o Jesus com quem eu tento compartilhar o meu dia a dia. O meu dia a dia eu tento compartilhar com um Jesus vitorioso, sorridente, alegre, que cuida da felicidade universal e que trabalha em prol da nossa felicidade plena. E é por isso que hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca da alegria de Jesus. Então, a gente vai observar que a palavra alegria, ela vai aparecer 244 vezes na Bíblia.
Alegria, e eu não estou falando do verbo alegrar-se, alegre-se, não. Não estou falando do adjetivo alegre, alegres, não. Eu estou falando só do substantivo alegria. Só a palavra alegria, tirando as demais flexões, só a palavra alegria, ela aparece 244 vezes na Bíblia. E ela aparece mais ainda em 143 versículos da Bíblia também. Se assim é, a gente pode constatar que a alegria não é uma coisa pouco importante, não. É algo de fato muito, muito importante. E aí Jesus fala para todos nós que Ele deseja que nós sejamos alegres. Ele quer que a alegria seja parte da nossa vida. E Jesus diz: eu venho para que vocês tenham a minha alegria, que recebam a minha alegria e que esteja sempre com a minha alegria. Quando Jesus diz a minha alegria, então Ele tem a alegria divina dele. E Ele deseja que todos nós estejamos com a alegria, não é, que Ele traz para nós. Jesus nos coloca em um nível muito importante. Quando no Salmo 82, Jesus declara, lendo para as pessoas, aliás, não lendo, mas comentando com as pessoas que ali estão perante Ele, Ele declara e comenta o Salmo 82, e dizendo: não lestes nas Escrituras que sois deuses também, e todos são filhos do Altíssimo? Eu imagino que essa é uma revelação de um nível fantástico, de uma importância que nós não conseguimos ainda medir. Nós não fazemos ideia da importância dessa declaração de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, quando Ele diz, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ora, se Jesus Cristo declara que somos todos filhos de Deus, assim como Ele o é, então isso já é por si só uma razão mais do que suficiente para que a gente receba essa verdade com uma alegria de fato muito grande, não é? A gente vai verificar que a própria palavra evangelho, que vem do grego, não é? Ela vai nos dizer que trata-se de uma mensagem de alegria, que a igreja já deixou no nosso entendimento ao longo dos tempos como a boa nova. O que é a boa nova? É uma novidade de alegria, uma novidade de contentamento. Jesus quer que a gente esteja ciente disso, não é? Jesus quer que a gente esteja sempre encarando a nossa vida de uma forma alegre, de uma forma contente. É preciso observar que Jesus sempre foi uma pessoa alegre. Jesus não era fisicamente, enquanto andava com as pessoas aqui nesse planeta, Ele não se apresentava carrancudo, de cara feia, mal-humorado, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, Jesus aparece logo para operar o primeiro fenômeno, conhecido como milagre, em uma festa. Ele vai a festas. Ele está onde está muita gente. Então Jesus chega em uma festa nupcial e Ele opera aquele fenômeno para que a alegria daquela festa não se interrompa logo cedo. Ele é chamado aí à festa e vai, não é? Alguns discípulos, inclusive, ao caminharem para aquela festa ali, alguns discípulos não entendiam muito aquilo, achavam que por ele ser o mestre, o Messias, deveria ser diferente de toda a humanidade, não deveria participar de festas. Jesus mostra que a festa em si não é nenhum problema. Estavam ali festejando núpcias e é necessário ali, surge uma necessidade de mais vinho. E Jesus, não é, opera aquele fenômeno para que a alegria daquele momento não cesse tão cedo. Então Jesus, Ele é uma pessoa alegre. Jesus trabalha com alegria. Eu não consigo imaginar um Jesus
carrancudo, de cara feia, mal-humorado, porque a gente pode imaginar que naquela época em que Jesus caminhava por aqui, as pessoas andavam em multidão junto àquelas que elas gostavam de estar junto. E ninguém ia se reunir, não se juntaria uma multidão com alguém que andasse de cara feia, com alguém que andasse mal-humorado. Então, como é que crianças que iriam estar próximas a Jesus se ele não fosse ali uma pessoa alegre? Se ele não transbordasse aquela alegria, aquele humor, não é? Então, não dá para a gente entender aquela questão de Jesus mal-humorado. Eu gosto, portanto, de lembrar e de chamar para estar caminhando no meu dia a dia um Jesus que é Senhor de nossas vidas, que é Senhor de nossas vidas, que é o nosso mestre divino, que é o nosso professor, psicólogo, médico divino. Eu gosto de chamá-lo para andar comigo com grande alegria. Jesus não deseja que a gente esteja, não é, dessa maneira triste. Eu recordo que Chico Xavier, ele diz certa vez assim, ele diz: às vezes acontece de eu estar triste, mas eu não sou uma pessoa triste, graças a Deus. E é claro, nós somos humanos, nós temos dificuldades, nós temos momentos de tristeza, nós temos momentos de decepções, nós temos momentos, mas nós não podemos nos deixar levar para que a gente seja triste, eventualmente. Não é esse o desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo quer para nós. O que Jesus quer é que a gente seja confiante, é que a gente seja alegre e, claro, que a gente seja feliz, porque nós fomos criados pelo Pai Celestial com um único destino. O nosso destino é a felicidade. O nosso destino não é tristeza. O nosso destino não é melancolia, não é angústia. Nós estamos aqui nesse momento, é claro, num planeta que está ainda passando por uma fase que vai de expiação e provas, não é, para um planeta de regeneração. Enquanto um planeta de expiação e provas, evidentemente que nós vamos ter, ao longo da nossa existência presente, nós vamos ter esses momentos de uma decepção, de uma tristeza, de obstáculos, mas nós não podemos nos deixar sermos tristes. Nós temos que ser alegres e temos que confiar na providência divina. Quando Jesus Cristo reúne aquela multidão, milhares de pessoas, para o célebre Sermão do Monte, então, que é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças, não é? Jesus, que falava para a multidão em aramaico, e o aramaico é uma versão popular do hebraico. Quando Jesus desejava falar para os doutores da lei, então Jesus cuidava de falar em hebraico, porque era um idioma mais aprimorado, um idioma mais acadêmico. Mas o povo modesto, a população em geral, não dominava muito essas questões linguísticas do aramaico. E aí Jesus se dirigia a eles, aliás, do hebraico, e se dirigia a eles em aramaico, que é uma versão mais popular, mais simplificada do próprio hebraico. E Jesus chamava a atenção do público todo com um verbo, que é ashrei, ashrei, que em hebraico e também no aramaico, ashrei corresponde a avante, ânimo, levante a cabeça, tende bom ânimo. Então, ânimo, levante a cabeça, entusiasmo é o verbete ashrei do hebraico e também do aramaico. Jesus repetia isso. Aquelas pessoas sofredoras, não é? Pessoas muito sofridas, modestas e tal, com grandes problemas, e Jesus as chamava para que levantassem a cabeça, que não andassem com a expressão de derrotados, não. E Jesus chamava a atenção para isso, não é? Vós que são sofredores, que choram, que sofrem injustiças, ashrei, levante a cabeça, tende bom ânimo,
não é? Tende bom ânimo, que do grego, não é? Do grego vem a palavra makarioi, que é a tradução grega da época também, que os evangelistas escreviam também em grego. E esse makarioi também significa isso, alegra-te, levanta a cabeça e segue adiante. Então essa era a exortação que o Senhor Jesus Cristo, não é, fazia. Então Jesus, na realidade, ele tem essa característica de querer que nós sejamos felizes, que a gente cuide de derrotar a tristeza. A gente precisa ter cuidado com um sabotador interno que todos nós temos. De vez em quando nós somos pegos, somos tomados por uma tristeza, às vezes até nem sabemos o que é. Muitos de nós, às vezes, estamos em nossa casa, estamos num canto em silêncio e nós somos tomados por um desânimo. Às vezes a gente não sabe nem o que é aquilo. Trata-se de algo a sabotar, ficar cavando, não é? O ânimo que a gente tem no nosso espírito, a alegria que a gente tem no nosso espírito. Nesse momento a gente deve chamar mais uma vez o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, para que cuide de nós, para que esteja conosco. Que a gente chama Jesus para estar com a gente, porque nós não queremos e não devemos ser tristes. E quando isso acontece, a gente deve, não é, contar com o nosso amigo, o anjo da guarda, o nosso guia espiritual, que está conosco e que tem toda a intenção de nos ajudar, nos auxiliar, tem um zelo muito grande conosco, e porque ele trabalha em função da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que a gente tem que se apegar, né? Divaldo Pereira Franco, ele comenta o seguinte, ele diz que quando nós estamos felizes, isso acontece algo científico e biológico no nosso corpo. Quando a gente está feliz e a gente está animado e a gente está entusiasmado, e eu não estou dizendo que quando a gente está dando risada, não é necessário estar dando risada, mas quando nós temos uma atitude positiva, uma atitude de acreditar o que Jesus tem feito e nunca parou de fazer por nós, quando nós acreditamos e mentalizamos isso, que Deus é maior do que toda e qualquer dificuldade que nós temos, e aí nós passamos a ter atitude positiva e começamos a sentir aquela alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, algo acontece na nossa cabeça, no nosso cérebro. O nosso cérebro ele passa a produzir uma substância semelhante a uma que existe na luz. Tanto a luz da lâmpada, como a luz do sol, a luz artificial, a luz natural, ela produz fótons. E o fóton é uma substância, a do sol, é uma substância positiva que nos dá a vitamina D, ou D, a vitamina D. Então o fóton, ele é positivo, ele nos faz bem. E o cérebro, ele passa a produzir algo semelhante a essa substância, ao fóton. E isso nos altera biologicamente. Nosso corpo, ele é guiado pelo que é produzido na nossa mente. Um guia espiritual, no plano espiritual, trabalhando com André Luiz, ele ensina que a nossa consciência é um foco de energia em torno da qual circulam todas as energias positivas ou negativas criadas por nós mesmos. Nós que criamos. Então, a atitude positiva, a alegria de Jesus faz com que o nosso cérebro ele venha a produzir essa substância semelhante ao fóton, que vai alterar positivamente todo o nosso organismo. De modo oposto, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com um pensamento negativo, quando nós estamos dando muito espaço para a tristeza,
outra substância também é produzida no nosso cérebro, que é semelhante ao elétron. E o elétron, ele já é prejudicial. Ele já é prejudicial. E ele começa a bombardear o nosso organismo também. Então, Divaldo Pereira Franco, ele deixa isso muito claro para nós, né? São coisas científicas, não é? A ciência nos diz também, a ciência da física quântica, ela nos diz que quando nós estamos alegres, quando nós estamos animados, quando nós estamos entusiasmados com algo, dentro de nossa boca é produzida uma substância também chamada de imunoglobulina salivar, é da saliva. E essa substância ela é absorvida pelo nosso organismo. Ela trabalha fortalecendo o trato superior, por aqui, né? Garganta, essa parte de otorrino, e ela trabalha também fortalecendo o trato gastrointestinal. Então ela vai fortalecer o estômago, ela vai fortalecer o intestino, ela vai fortalecer o fígado, ela vai fortalecer o pâncreas, ela vai fortalecer os rins. Essa substância criada na nossa boca, que é a imunoglobulina salivar. Isso é científico, isso está previsto na física quântica e isso é ciência. Quando nós estamos animados, quando nós estamos entusiasmados, isso acontece. Quando nós estamos dando espaço para a angústia, para a tristeza, quando a gente está dando espaço para os pensamentos negativos, essa substância automaticamente para de ser produzida. E parando de ser produzida, o nosso sistema imunológico deixa de ser fortalecido. Então, tudo é criado pelo nosso estado de espírito. É por isso que sempre se falou em estado de espírito, né? Meus pais eram católicos e eles sempre diziam assim, é um estado de espírito, é importante o estado de espírito. E é verdade, o estado em que nós mantemos isso aqui, né? Então, diferente disso, a gente precisa evitar. Há um termo chamado distimia. A distimia é uma doença que nós muitas vezes alimentamos e nós precisamos evitar. É a doença do desânimo, é a doença do mau humor, é a doença de ver sempre os pontos negativos, aquele de quanto pior, melhor. Então essa é uma doença psicológica chamada de distimia. Isso a gente deve estar, não é, necessariamente evitando. Isso não nos leva a nada. Aliás, nada de bom, não é? Não nos leva a nada de bom. Então, muito bem, a gente vê, de acordo com os evangelhos de João e de Mateus, em vários momentos, será registrado que Jesus era bem-humorado. Ele começa logo colocando um apelido em Simão. Começa logo, Simão ignorante, Simão brabo, só a gota, ignorante, né? Que pegava ar e jogava a rede de um lado e dissesse, jogue de novo, ele rasgava a rede de raiva. Aí Jesus diz, você é uma pedra, coloca logo o apelido dele de pedra, duro que só uma pedra, grosso que só uma pedra. Então, já começa, não é, dessa maneira também. Então, a gente precisa observar essas coisas. Bom, existe uma história que é relatada por uma pessoa chamada Geraldo, conhecido como Geraldinho, que era de certa forma secretário de Chico Xavier, e é uma história muito interessante. Uma história realmente muito interessante. Fala de uma pessoa chamada Jorge. Jorge era um homem que vivia em Minas Gerais, São Leopoldo, e esse homem ele vivia num quartinho lá para dentro, nos fundos de familiares, mas vivia isolado. Esse quartinho não tinha piso, era no barro, ele só tinha uma roupa, ele era muito doente fisicamente, não é? E passava privações enormes. Na descrição, no relato acerca da história desse Jorge, as pessoas acreditavam muito firmemente que ao longo da vida dele, ele provavelmente deveria ter tomado no máximo uns 2 banhos.
Não que ele não gostasse, mas ele não tinha... Ninguém cuidava dele. Ninguém cuidava dele. Então as pessoas procuravam evitá-lo. Aquelas filas imensas que iam ter com Chico Xavier, então quando ele chegava próximo à fila, as pessoas se afastavam porque o cheiro realmente não era interessante. E ele vinha muito de longe, ele não morava tão próximo não. Então ele saía de madrugada e caminhava, vinha a pé e caminhava muito até chegar ali, chegava ainda por amanhecer. E ia, ele só tinha uma roupa, era uma calça amarrada com uma corda, pedaço de corda, não tinha cinto. Aí um calçado que, de acordo com o relato, ninguém sabia se era uma sandália, se era um sapato, ou se era o resto dos dois, não é? Ele caminhava e tinha uma camisa e um paletó que ele tinha achado em algum canto e que o estado dessa roupa dele a gente já pode imaginar. De acordo com o relato, ele tinha alguns poucos cacos de dente na boca e tinha uma ferida no lábio inferior que nunca sarava e vivia sangrando. Ele chegava lá, as pessoas se afastavam. Quando ele ia falar, as pessoas, de acordo com o relatório de Geraldo, né, Medeiros, as pessoas se afastavam, inclusive ele próprio, o relator da história, afastava, e era uma coisa automática. Tinha gente que se esforçava, mas não conseguia, porque o hálito era aquele. E quando ele conseguia chegar perto de Chico Xavier, diz o relato que ele se jogava nos braços de Chico Xavier, que o acolhia, que o abraçava, que jamais recuava nem demonstrava sentir qualquer cheiro, alguma coisa, e ali ficava. E ele conversava 15, 20 minutos e as pessoas chegavam para ele e diziam: mas Chico, tem tanta gente para você atender e você continua a ir com ele, libere ele. Chico não liberava, ficava com ele, conversava e tal, não é? Aquele tempo todo. E Chico dizia: Jorge, como é que foi sua caminhada para cá? E ele nunca esboçava, esse Jorge, um semblante, uma reação de desânimo. Ele nunca esboçava um semblante, um rosto de tristeza. Sempre era muito alegre, muito alegre. Ele dizia: ah, Chico, ele chamava de tio, inclusive. Ah, eu vim muito feliz, o dia está uma belezura, ele dizia, uma belezura. Eu vim caminhando pela estrada e contando as flores de tudo quanto é cor, que Jesus Cristo colocou ali para enfeitar o caminho pelo qual eu passo. E vinha muito feliz da vida o tempo todo, numa situação daquela, morava só, ninguém ia lá visitá-lo e ele era sempre com esse jeito e conversava. Quando estava para terminar, o povo achando bom que Chico ia liberá-lo, aí Chico parece que adivinhava e dizia: não, ô Jorge, conte um daqueles versos que você gosta de contar. Aí ele: mas eu não me lembro não. Aí lembra, pensa que lembra. E o povo ficava agoniado. E aí ele lembrava de uns versos que ninguém achava graça, só ele e Chico, né? Só ele e Chico que achava engraçado e tal. E ele dizia alguma coisa como: menina, pega essas tuas tranças e joga pra Cacunda, queira Deus que tu não morra daqui pra segunda, um negócio assim. E só Chico Xavier que achava engraçado, e ele também. Mas aí ficava por ali, né? E quando terminava ele ia, dava um abraço, dava um beijo bem caprichado no rosto de Chico. Chico abraçava ele, e ficava aquela marca de sangue aqui, da ferida do lábio dele, que nunca sarava. E aí Chico dizia: deixa quieto, isso aqui chama-se o beijo de Jorge, deixa aqui. E ficava com ele, aquilo ali e tal. Quando ia para casa, era que uma pessoa ou outra dizia: Chico, vinha cá. E pegava um paninho molhado e passava, mas ele, por ele, nada disso. E esse camarada, ele nunca esboçava reclamação. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele nunca reclamava de nada. Ele vinha cantando, cantarolando, falava das flores e tal, até que o narrador da história dizia: rapaz, eu preciso ajudá-lo, eu preciso levar à casa dele alguma doação, eu tenho que olhar uma data, eu preciso ver uma data para fazer isso, igual a gente faz. Assim que eu puder,
quando eu tiver tempo, quando der eu vou comprar, eu vou me arrumar para fazer isso, e a gente nunca faz. E a gente vai deixando, até que de certo momento esse Jorge vem a desencarnar. E o narrador da história, o Geraldo, ele lamenta porque queria, preciso ir, tenho que ir, vou ver se vou, e nunca chegou a visitá-lo e levar alguma coisa. Mas ele vai e desencarna. E o relato diz que ele sozinho, totalmente isolado de todo mundo, estirado ali no chão do cubículozinho onde ele morava, lá para trás, vai dormir e ali mesmo fica, desencarna e tal e tal. E segundo Chico Xavier relata, diz que nessa noite, quem foi buscá-lo em pessoa, imagine só, Jesus Cristo, vai buscá-lo em pessoa e o retira, diz o relato, o retira daqueles despojos materiais e vem com ele, abraça-o de encontro ao seu peito, próprio Jesus Cristo, e o leva, não é, para a espiritualidade, como quem está levando uma joia muito rara. Veja só, não é? Então isso é relatado por Chico Xavier, uma pessoa que jamais reclamava, vivia uma situação de uma pobreza que difícil a gente imaginar, não é? Difícil a gente imaginar como é que é. Então, Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, ela diz, a vida, ela deve ser vivida com a alegria que ela própria é. A vida que nós recebemos aqui é um hino de louvor a Deus. É um hino de louvor a Deus. E novamente eu lembro da leitura inicial, que sugere... Eu estava lá fora, aí você chegou e disse, você sugere alguma leitura? Eu disse, não, pode ser uma leitura aleatória, não tem problema nenhum. Mas aleatória, a gente acha que é aleatória, né? Que a espiritualidade escolhe e escolhe muito bem. A espiritualidade, ela não para de trabalhar. Quando a gente entra numa casa dessa aqui, a gente sabe que a gente é acolhido prontamente já pela espiritualidade benevolente, os nossos amigos socorristas espirituais que nos conhecem, sabem o que é que nós estamos necessitando, sabem o que é que a gente precisa ouvir, não é? E já escolhem e trabalham conjuntamente conosco. Então, me fez lembrar, quando Joana de Ângeles, ela diz que a vida que nós recebemos é um hino de louvor ao Pai Celestial, ao Criador. Da maneira que recebemos, é a maneira mais justa não, é a maneira justa. Não é mais nem é menos, é a maneira justa. É aquilo que nós necessitamos de fato. Infelizmente, a gente não entende muitas vezes, né? A gente não entende muitas vezes. Nós, infelizmente, costumamos pensar que a felicidade é trocar o carro do ano. A felicidade é estar com um celular, um iPhone. Eu não sei o que é que significa esse i do fone. Eu sei o que é um fone. O iPhone eu não sei o que é, não é? A gente acha que a felicidade da gente é veranear, é estar na praia. E a gente, em alguns momentos desses, a gente tem um contentamento momentâneo, não é? Nós necessitamos, de fato, de algumas coisas materiais, porque nós estamos num plano material. Emmanuel nos ensina que nós estamos num plano material, nós ainda não somos anjo, coisa nenhuma, a gente quer ser, né? A gente quer ser. Às vezes a gente diz uma coisa para alguém, tentando ser um pouco espiritualizado, e a pessoa diz assim, eita, só quer ser santo. Eu digo, eu quero mesmo, agora vai demorar, mas eu quero. E tu não quer não? Eu quero, né? A gente quer ser santo sim, né? E o nosso caminho é esse,
É para isso que a gente está caminhando. Agora, por enquanto, Emmanuel nos ensina, por enquanto que a gente está aqui, a gente precisa de coisas materiais, a gente precisa de roupa, a gente precisa de alimento, a gente precisa de um transporte, a gente precisa de uma casa, a gente precisa de um abrigo, a gente precisa de trabalho, a gente precisa do dinheiro para a gente se manter. Mas a gente precisa controlar essas coisas. A gente precisa ter o controle disto e não que estas coisas tenham o controle sobre nós, né? Então, André Luiz, ele fala algumas coisas interessantes. Existe o site Mensagem Espírita na internet, que ele diz assim: quem se aceita como é, doando de si para a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Então, eu preciso me aceitar. Eu preciso saber que Deus preparou para mim e prepara sempre. Deus trabalha e nunca parou de trabalhar. Nosso Senhor Jesus Cristo está de braço dado com a gente desde que a gente o chame, desde que a gente esteja buscando a sintonia com Ele. Por isso que Ele disse assim: bata e a porta será aberta, não é? Peça e será dado a você. Mas eu tenho que bater, eu tenho que ir, eu preciso me sintonizar com o Senhor Jesus, né? A nossa felicidade, ela se comunica na vida, não é? Ela se comunica com a nossa consciência permanentemente. Ela deve estar sintonizada com o estado de tranquilidade, não é? O estado de tranquilidade. Há um momento em que os seguidores de Jesus, eles se aperreiam com o que é que eu vou conseguir para o futuro, como é que vai ser minha roupa, como é que vai ser meu alimento. E Jesus chama a atenção deles para uns passarinhos que estão cantando bem ali. Nesse momento era primavera e a vegetação estava verdinha e havia uns passarinhos cantando ali. E Jesus mostra os passarinhos e diz: olha, eles estão alegres, eles não estão preocupados com isso não. E eles se alimentam. E o Pai Celestial proporciona o alimento para eles. E mostra as flores, os lírios, e olha para ali, olha como são bonitos. E daqui a pouco vão ser cortados. Então o Pai Celestial, que proporciona alimento e beleza para a natureza toda, por acaso não iria proporcionar para vós outros, não é? Também uma vida de acordo com a lei divina? Claro que sim, não é? Então nós precisamos contar com isso. A gente precisa vencer a angústia, a gente precisa ser vitorioso em cima dessas agonias que a gente é tomado de vez em quando, não é? André Luiz nos diz assim: não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. De viver com alegria. Aí eu relembro, quantas vezes a palavra alegria está na Bíblia? 244 vezes. 244 vezes, não é? A palavra ashrei, na Bíblia hebraica, que é avante, entusiasmo, levanta a cabeça, essa é a ideia. Na Bíblia hebraica, ela aparece 160 vezes. 160 vezes, sendo chamado a atenção, para que a gente não caia por terra, não é? Se nós temos fé na promessa de Jesus Cristo, que quer que a gente viva a alegria dele, a alegria de Jesus não deve ser pouca coisa, não. A alegria de Jesus não é qualquer coisa. Mas a alegria de Jesus não é comprar um iPhone novo. A alegria de Jesus não é colocar umas rodas bem bonitas no carro. A alegria de Jesus não é ir veranear e gastar e voltar liso
para casa e ficar 6 meses sem pagar as contas, porque estourei tudo na praia. Essa não é a alegria, essa não é a alegria de Jesus. A alegria de Jesus é a gente saber que a gente está sendo constantemente cuidado com grande carinho por nosso Senhor Jesus Cristo, pela lei divina, pelo Pai Celestial, não é? Que está em todos os lugares, principalmente dentro, não é, de cada um de nós, né? Em João 15, 11, nós temos o seguinte: tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em você e a alegria de vocês seja completa. Veja que interessante, não é? Em Romanos 15, 13, nós temos que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alegria, esperança, contentamento. Um Jesus que não está mais ali na cruz. Um Jesus que não está com aquele semblante de sofrimento terrível, mas um Jesus que nos abraça, que é alegre, que quer tão somente a felicidade de cada um de nós, sempre, o tempo todo. Esse é um Jesus com quem a gente precisa caminhar de braço dado. Esse é Jesus Cristo. Esse é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre Divino, Senhor de nossas vidas, médico, professor, psicólogo, celestial, não é? Com quem a gente deve estar para e passo, o tempo todo. Aí a gente vai vencendo aqueles momentos que vão nos pegando aqui e ali, não é? De uma tristeza aqui, de uma agonia ali, mas Deus é maior do que todos os problemas, do que todas as coisas, todas as nossas preocupações. Deus é maior do que tudo isso. Essa era a conversa que eu tinha pensado em ter com vocês hoje. Desejo para todos nós, incluindo eu, é claro, todos nós, desejo muita paz, muita luz e muita alegria, e que a gente vença um ou outro momento, um ou outro obstáculo que por acaso tenda a nos deixar cabisbaixo, melancólicos. Essa não é a ideia que Jesus quer para nós. Então, muita luz, muita paz para todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Tudo que a gente passa vai conduzir a gente a algum lugar. Ele sabe exatamente por que a gente passa, né, e para onde isso vai nos levar. Então, que nós possamos, em qualquer situação, manter ou retomar sempre que possível essa alegria, esse gosto pelo bem viver, né, e por todas as coisas que nos ocorrem.